Boa tarde, programa Moda e Café. Mais um dia lindo, mais uma quinta-feira aqui com vocês. Que delícia, né? A gente fica a semana toda esperando para esse dia, para essa quinta-feira, para a gente ter esse encontro, um bate-papo. E eu sempre fico me organizando para que a gente tenha convidados produtivos, para que o bate-papo seja produtivo e que chegue para vocês um conteúdo legal. Antes de mais nada, vocês não conhecem porque o behind the scene fica escondidinho, mas eu quero aqui deixar a minha solidariedade ao Péricles, que é meu diretor, que acabou de perder a mãezinha dele, que Deus possa continuar consolando o coração tanto dele quanto da família, tá bom? Bom, gente, hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela tem uma história de vida linda. Ela trabalha muito, muito longe daqui, far, far away daqui. Mas é um trabalho que eu conheço um pouco, porque eu já tive a oportunidade de fazer missão também. Mas ela está ali à frente de alguns projetos, junto com o esposo dela, que está participando do próximo programa. Ele vai estar aqui com a gente também. E eu a trouxe aqui porque muitos de vocês não conhecem a realidade que ela vive. Não sabem o que realmente é fazer missão. Não sabem o que é viver na pele com pessoas que não têm o que comer, com pessoas que não têm o que vestir, com pessoas que não têm mãe e pais, que são órfãos. É uma realidade muito diferente, né? Ela é psicanalista, ela é teóloga e ela é escritora. Giovana Cagnoni. Muito obrigada, Giovana, por estar conosco aqui. Obrigada por ter aceito o convite. É uma alegria tê-la comigo aqui no meu sofazinho do Modo Café. Obrigada. Eu que agradeço, Lu. Obrigada pela oportunidade, né? Poder contar um pouquinho da nossa história, poder falar um pouquinho, talvez, de situações que as pessoas daqui não estão acostumadas a ouvir, mas que fazem parte da minha vida, né? Já aí há mais de 20 anos. Vamos começar, então, do comecinho, né? Vamos. Como é que surgiu esse seu desejo de fazer missão? Para quem não sabe, Giovana está ali no Níger, um país da África, muito longe, um dos países mais pobres do mundo. Mas como é que surgiu essa oportunidade de você ir ao Níger, né? De estar no Níger hoje? O Níger surgiu na nossa vida na época do seminário ainda. Então, Você fez seminário onde? Só para saber. A gente fez em São Paulo, no Betel Brasileiro. No Betel? Isso. Legal. Com a missionária Durvalina, queridíssima. Aproveito e mando um abraço para ela, uma pessoa maravilhosa. E ali eles tinham, a cada mês, um projeto missionário que era apresentado para os alunos, para poder, inclusive, estimular a gente, né, nessa área. E aí falaram do Níger. Níger? Não é Nigéria, não? A gente pensou, não, é Níger, é um outro país, isso há mais de 20 anos. Então, a gente decidiu, na época, naquele ano, ir para o Níger, umas férias voluntárias, passar um mês, e assim começou o Níger na nossa vida, né? Mas eu sei, a gente conversou um pouquinho aqui antes, né? E você estava me falando que esse desejo de ser missionária, né, de estar em outro lugar, surgiu há muito tempo. Você ainda era uma adolescente. Eu acho que desde a minha infância já tinha, sabe, marcas assim na minha vida, no meu comportamento, de que eu iria para essa área mesmo do terceiro setor, de ajudar o próximo, de missões. Então, eu até estava comentando aqui nos bastidores, né, que quando eu era criança, eu pegava as minhas bonecas, eu colocava, fazia fichinha, era um orfanato, né? Então, eu não brincava de casinha, eu brincava de orfanato. Caramba. E aí eu dava aula para as bonecas. Olha! Né? Então, assim, lá em Minas Gerais... o sotaque entregou, né? Ela é mineirinha, né? É bom, gente. Lá em Minas tinha muito, eu não sei hoje, mas tinha muito aquela coisa da pessoa, às vezes, estava passando uma necessidade, bater na porta, pedir 1 quilo de alimento. Então, eu fui acostumada a ver isso ali, e a minha família dando, eu falava assim, mas tem que dar, né? Então, assim, começou a fazer parte da minha vida, e eu também ouvia muito falar de missões na Amazônia. Então, o meu sonho era fazer 18 anos, comprar um Jeep e ir trabalhar nas tribos. Esse era o meu sonho de adolescência, de infância. Que legal, né? E diferente, quanto muitas jovens, né? Vou comprar um carro, vou explorar, vou para França, vou para Disney, você queria ir ao Amazonas. Exatamente, esse era o meu sonho, eu queria ir, queria alfabetizar, trabalhar com ribeirinhos, com tribos, esse era o meu sonho. Aí papai falou, não, solteira é muito perigoso. Eu falei, então tem que casar. Então comecei a orar e falei, tem que casar. Aí já começou a orar pelo seu varão. Exatamente. E que tivesse também um coração disposto, né? Ele tá sapateando ali atrás, gente. Vocês não têm noção. Depois vocês vão saber quem é o varão dela.
E aí, como é que foi esse encontro com esse varão, então? Demorou muito dessa oração até encontro com o varão? Ah, demorou muito não, eu casei nova, eu tinha 19 anos. Uma menina, você ainda é uma menina, né, Giovana? Mais ou menos, mais ou menos, depende da perspectiva da Sim. pessoa. Mas eu casei com 19 anos, então eu tive um encontro com Deus, eu tinha 16 anos, no meu quarto. Eu cresci na igreja, Tá. mas com 16 anos eu tive um encontro pessoal. E isso que transformou a minha vida. Ali eu comecei a ver, peraí, eu já sabia que eu queria ajudar pessoas, mas com um propósito maior, né? Então, quando meu pai falou assim, não, é perigoso, não vou te deixar fazer isso. Eu falei, então, tem que orar para encontrar alguém. Comecei a orar, jejuar, buscar. Então, assim, não foi muito tempo depois que o Alexandre apareceu na minha vida. E foi do jeitinho que você queria? Não foi do jeitinho que eu queria. Olha. Não foi do jeito que eu queria, mas foi aquilo que era importante para mim. Amém. Porque com 16... é engraçado, a gente, você vai conhecer meu marido daqui a Sim. pouquinho, mas eu sempre, desde pequenininha, eu sou baixinha, né? E eu queria um homem alto. E eu falava assim, que eu queria um homem moreno alto, bonito e sensual. Tinha aquela música? Moreno alto, bonito e sensual. Só pra descontrair. Então, o seu não foi assim. As características foram totalmente diferentes. Na verdade, assim, de beleza ele foi bem melhor do que eu pensava. Ó, glória a Deus, né? Porque, gente, olha, vocês vão ver, ele é bonito. O tempo passa e ele continua bonito. Mas, assim, nós somos muito diferentes, né? Nós somos oposto. Então, assim, talvez a pessoa... Depende muito da idade ou da visão que a pessoa tem naquele momento. Às vezes a gente está pedindo uma coisa, é até interessante para os jovens ouvirem isso. Sim, bacana. Está pedindo algo para Deus, mas não tem noção do como vai ser a sua vida amanhã. Então Deus sabe o que vai ser melhor para você amanhã e muitas vezes não é o que você está pensando hoje, porque a sua visão é limitada nas circunstâncias que estão ali te rodeando, né? Então por isso que eu falo, Alexandre, ele não é exatamente aquilo que eu pedi, mas ele é o ideal para mim. Glória a Deus. O ideal em que sentido? Vamos falar. O ideal para me completar, Uhum. né? Por exemplo, a gente foi para a África e com certeza a gente não faria tudo que a gente faz hoje se não fosse o Alexandre. Se não tivesse ele. Então conta pra gente como é que foi sair da África. Como é que surgiu essa... Níger, você falou que você fez uma viagem primeiro voluntária, né? Isso, e aí quando você chegou lá, você se encantou. Quando eu pisei, antes de eu pisar na África, pensa só, nós saímos do sul da Espanha e atravessamos para a África de barco, para Marrocos, de barco. Nossa. Então, ali no barco, eu já tive contato com algumas meninas marroquinas que acharam que eu era marroquina. Né? Porque eu já coloquei uma roupa mais adequada para ter mais uma identificação. Sim, sim. Então, elas falavam espanhol e me chamaram para conversar. E foi o primeiro contato que eu tive com o muçulmano e com o africano, né? E foi incrível para mim. Eu falei assim, nossa, que aceitação. E eu passei um período ali e ali Deus falou muito comigo, né? As necessidades eram muito grandes, eu fiquei no interior, fui para as montanhas, né, no meio dos berberes, como eles viviam, aquilo me impactou demais. Berbere é semelhante aos beduínos? Eles são parecidos com os beduínos, vivem de uma maneira parecida, mas eles são árabes. O beduíno também, beduíno também é. Também é, mas é uma outra tribo, podemos dizer assim, que vivem mais no Marrocos, tem na Tunísia também. Entendi. Então, os beduínos a gente vê mais ali pro lado da Líbia, Egito, aí vem pro Níger. Burkina Faso. Burkina Faso tem um pouco também. Enfim, mas já vem mais daquela parte ali do Egito, de outra região. E passei um período envolvida ali com os berberes e fiquei muito impactada. Falei, tem muita coisa que dá para fazer e o meu coração queimando, né? Tipo assim, nossa, não vou para a Amazônia, mas é isso aqui, eu me encontrei, né? E aí foi assim que foi o meu primeiro contato, isso que me abraçou, né? Assim, você foi criada para quê? Eu fui criada para isso. Eu fui criada para fazer parte da vida das pessoas, ajudar pessoas e também ser ajudada através desse caminho, né, de vida. E assim tem sido a nossa vida. E quais são os trabalhos que vocês começaram a desenvolver assim que você chegou ao Níger? Quais foram as maiores necessidades que você viu? Falou, não, senhora, eu preciso fazer isso, isso e isso.
No Níger, o primeiro projeto a gente começou na área de esporte, porque era a área que a gente conseguia mais reunir pessoas e precisava de menos recurso financeiro para começar, né? Uhum. A área mais necessitada era e é até hoje a alimentação. Uhum. Né? Então, é um dos países mais pobres do mundo ainda, né? Sim, eu acho que agora está entre o segundo, mas por anos, por décadas, o Níger era o número 1 de último IDH. Então, assim, é um país que lida muito com fome, lida muito com muitas dificuldades, né? A questão da mortalidade infantil é muito alta ainda por conta desse problema da desnutrição. É porque a mãe já não tem o que comer, né? Já não se alimenta bem, não tem uma gestação acompanhada, a mãe está subnutrida. Total. Então, foi uma gravidez de muito risco, tem muitos abortos, elas perdem muitos filhos. Então, elas têm também filho um atrás do outro, o corpo às vezes não preparou ainda ou não se recuperou ainda, já está engravidando novamente, é uma questão cultural e religiosa. E é tão louco, né, Gi? Porque, olha, bem louco. Tantos anos, né, o governo, porque a gente sabe que, quando eu estive em Burkina Faso, eu fui para a parte dos consulados, aquela parte é tão rica, né? O país é horrível, não tem nada para você ver de bonito. Mas a Ouagadougou, a parte do consulado, riquíssima. Né? Sim. Palácios, coisas lindas. Sim. E eles comem do bom e do melhor. Sim. Não custa, são irmãos, são, né? É muito compartilhar, né? É complicado essa situação e ela é extremamente complexa, né? Porque quando a gente fala de África, às vezes o que vem de informação é uma outra coisa. Mesmo com a internet, eu acho muito limitado. Porque as pessoas acham que África é a África do Sul. Eles não acham. África é um continente, África não é um país, né? Existe essa questão geopolítica também, geografia, que as pessoas não entendem. Exatamente. Né? E cada país tem as suas peculiaridades, tem tribos diferentes dentro desse país, com costumes, segmentos e até práticas de vivência totalmente diferentes uma da outra. Uhum. E dialetos, né, Giovana? Dialetos. No Níger nós temos mais de 20 tribos diferentes e dialetos diferentes. Né? E assim, tem tribo que é muito tribal mesmo, que a gente diz assim, uau, eles estão totalmente, não estão globalizados, né? A gente fala, quando você fala de capital, é uma vida totalmente diferente do que 90% do país. Né? A realidade, você tirou o pé da capital, é outra. Você foi para as beiras, né, da capital ali, para a parte mais fora da cidade. Os vilarejosos que a gente chama, né? Os vilarejos. Isso, é totalmente diferente, infraestrutura quase nenhuma. Conheço Burkina Faso, é um país muito pobre também, mas está um pouco mais desenvolvido do que o Níger em alguns lugares, mas no Níger também tem lugares que você fala, não é possível que é o mesmo país. Né? Você vê, às vezes, um castelo ali de um sheik, de uma família muito poderosa, e do lado é oca. Oca de palha, e ninguém vai falar com o outro, né? Tem o dia deles dentro da religião de ajudar, mas é tudo muito limitado. E se você pensar também que você tem milhares de pessoas vivendo em situação subhumana, a necessidade é o tempo todo. Então, assim, a alimentação sempre a gente trabalha bastante. Depois do esporte a gente começou com a nutrição em casa, eu fazia, a gente reunia as crianças e começou assim. Hoje o que você conseguia fazer com pouco recurso, Giovana? No começo era bem complicado mesmo, a gente dividia do nosso, para você ter ideia. Então, assim, a gente fazia, às vezes, era o macarrão, ou às vezes era o arroz com um molho. Quando tinha um pouquinho mais, 1 quilo de carne para 80. Nossa! Exatamente. Mas que vocês compravam. A gente comprava. E aquela carne, tipo motu. O mouton? O mouton que fala, né? Mouton. Ai, gente, eu não tive coragem de comer aquilo, não. Mouton é carneiro. Ai, eu não comi. Lá tem muito, né, assim, pela rua Porque toda. Pelo preparo, né? A gente tem medo de pegar alguma coisa, né? Olha, o preparo deles, o sabor é até menos forte do que o carneiro aqui no Brasil. Por quê? Como eles são muçulmanos, tem um jeito de certo cortar, da religião de matar o animal. Tirar sangue. Um preparo, exatamente. O problema é,
muitas vezes a carne está exposta ali Isso, há esse foi meu horas, medo. há dias, esgoto é a céu aberto, Sim. venta areia, cai ali. O Uhum. Alexandre já pegou um monte de infecção intestinal. Eu Aliás, imagino. todo mundo Malária, já. vocês já pegaram? Nunca pegamos. Você Olha, estava falando... falei do Josinaldo, né? O Exato. Josinaldo pegou várias Exato. malárias. A gente teve uma missionária conosco, a Josefa, ela morou 4 anos no Níger, ela pegou 18 malárias. Meu Deus. A gente chegou a um ponto que a gente teve que falar, Vai embora. sim, É melhor. é melhor Aham. por conta da sua saúde. Por quê? Porque é perigoso, Aham. gente, né? Então, assim, o meu pai visitou o Níger em 2010, pegou a malária, quase morreu. Imagino. E a gente, assim, eu, o Alexandre e a Glau. A Glau trabalha conosco há 13 anos, é uma outra brasileira. Nunca pegamos. Glória a Deus. Eu e o Ale, mais de 20 anos, nunca pegamos malária, mas já pegamos outras coisas. Aham. E aí, como é que começou o seu projeto com as crianças que você, para quem não sabe, ela é mãe de quantas crianças, de quantas pessoas? 19. 19, ela tem 19 filhos, tudo adotado. Isso. 19 filhos e agora já tem netinhos, né? 15. 15 netos. Como é que começou esse desejo de adotar e como é que foi o processo de adoção lá no Níger? Então, o desejo aconteceu, na verdade. Aham. Né? Deus aproximou um menino da gente, que é o Mohamed, O que primeiro. é o primeiro filho. Se Deus quiser, o ano que vem, quando a gente voltar, a gente quer trazer ele para passar um pequeno período conosco Ah, que aqui bacana. no Brasil, porque ele já morou aqui Ah, com os é? meus pais, morou um ano aqui, ele fala português Que fluente. legal. E hoje ele está com 28 anos, vai fazer 29. Seu primeiro filho, então, tem 28 Tem anos. 28 anos. E ele era um menino de 6 anos de idade, que colou ali na gente na primeira vez. Olha. E assim foi indo. Então, assim, com o passar do tempo, a gente foi ficando mais. E aí ele começou a vir, de repente, estava meio que morando com a gente. Aí a gente falou assim, não, vamos falar com o pai dele, né? Aí meio que aconteceu dessa forma e através dele acabou vindo os outros, cada um com a sua história, alguns por necessidade, outros por abandono por conta da decisão em Cristo. Então, assim, aconteceu várias histórias. Mas o Mohamed marcou muito, por quê? Porque a gente tinha perdido a nossa primeira filha. Eu estava de 6 meses e eu tive que fazer o parto porque ela faleceu dentro da minha Nossa, barriga. Jura? Eu também tive um que perdi no quinto mês. Sim. Também morreu. Então, assim, foi muito difícil. E logo que eu fiz o parto, enfim, e tudo, foi nessa mesma época que o Mohamed foi ficando mais e mais apegado. E você estava na lá quando você gente. perdeu? Não, eu tinha vindo para o Tá. Brasil, porque a minha gravidez era de risco já mesmo, né? Eu tinha já alguns problemas de saúde. Então, eu vim para cá. E aí, chegou aqui, aconteceu o que aconteceu, né? E aí, eu voltei para lá. E aí, o Mohamed começou a vir morar com a gente, começou a ficar lá. E, dali a pouco, tinha um monte de gente. A gente falou, vamos ter que ver um advogado para regularizar isso de uma Sim. forma correta, pegar a guarda deles, né? Aham. Que foi o processo que a gente fez. O Níger, em específico, não tem diplomacia com o Brasil. Nós não temos embaixada, consulado lá no país. tem? Não temos. Burkina Faso tem. Tem. Lá não tem. E não é Burkina Faso que cobre o Níger, é um outro país que chama Benin, Benin. que cobre o Níger. Então, assim, tem toda uma complicação, mas, graças a Deus, a gente conseguiu, né, ter esses documentos, porque eles eram todos de menor. Hoje, todos os nossos filhos, a mais nova tem 18, então tá todo mundo na maioridade. E tudo no nome de vocês. E isso tudo com a Que guarda. bênção, que legal. Vocês devem ter uma casa enorme, então. A gente mora, bem dizer, junto com a base, né? Tá. A base do Para quem não projeto. sabe, quando existe assim uma missão, a gente chama de base missionária, é local onde os Isso. missionários ficam e que recebem algumas pessoas que vão com caravanas, né? Exato, exato. E também ali acontece já alguns projetos fixos ali dentro, né? Então, assim, não é pequeno, mas também não é gigantesco. Aham. É dentro da nossa realidade atual. Nós temos hoje 8 só que moram com a gente, né? Tá. Então, assim, tem vários que restante já- casaram. Daria um filme, né? Essa Dá história um de filme, vocês. Eu assisti um tem. filme desse, de um casal. Você assistiu de pastores? Que foi adotando e Não adotando, e os filhos vi. levaram. Quando meu marido, ele sabe o nome, eu vou passar para você depois com Daria lindo um filme, são Dá um muitas filme. histórias. Eu acho que daria até uma série, porque cada história é tão rica, com textos muito profundos, né, de situação, de vida, de emoções. E, enfim, a nossa última filha, que a gente chama ela de bebê, mas o nome dela é Salamatu, o pai dela era um feiticeiro,
que nos amaldiçoou anos Nossa, e que imagina. proibia ela de ir. Só que chegou um momento que ele viu tudo que estava acontecendo ali de bem para as crianças que participavam do projeto, que ele permitiu ela pequenininha estar participando da creche. Nós temos creches também, 4 atualmente. E ela começou a vir na creche. E aí ele foi passando o tempo, ele ficou doente, ele falou, o dia que eu morrer, ela vai ser filha de vocês. Olha, E quando ele morreu, ela veio morar conosco. que bênção, né? É, coisas que só Deus faz. Só Deus faz. Não foi planejado, Aham. aconteceu. E aí vocês têm projetos também de profissionalizar essas crianças, esses adolescentes. Temos. Eu sei que vocês têm oficina de costura. O que mais que vocês têm para estar ajudando para que quando eles fiquem mais velhos, eles saibam, consigam se virar e ter o Sim. seu próprio dinheiro, né? A gente tem bastante foco na área de educação. Tá. Então, Mas vocês lecionam o quê? O francês? francês. O francês. É francês. Alfabetização Em maternal. francês. A gente tem 4 creches que funcionam como maternal, Tá. que tem, inclusive, o estudo acadêmico. Então, ali, as crianças saem totalmente alfabetizadas. E a gente também levanta padrinhos, tem um projeto de escolarização, que aí esses padrinhos, que qualquer pessoa pode ajudar. Olha, bacana. Depois você manda pra gente como é que faz. Sim, sim. Tem no nosso site, no Tá. agdniger.com, tem na parte apadrinhar, aí tem apadrinhar uma criança da creche, apadrinhar uma criança do projeto escola. Nós temos 60 alunos atualmente no projeto escola. Esse projeto é do ensino fundamental até a universidade. Jura? Então, a gente paga a escola laica particular para eles. A gente tem o transporte, material, alimentação, que é feito ali na base. Eles vêm almoçar, o ônibus leva. E a gente também faz esse acompanhamento para saber como é que está o desenvolvimento, se precisa ou não do professor particular, porque tem algumas crianças que, por conta da desnutrição infantil, tem dislexia, tem outras situações, né, de dificuldade de aprendizado. Então, a gente tem ali um caminho já que foi criado ao longo dos anos, né? E a gente vai... Quem permanece firme, a criança que valoriza ou o padrinho que mantém, vai até a universidade. Então, nós temos alguns casos que já se formaram. Contadores, gestores de projeto. Temos alguns que se formaram em marcenaria, encanador, e assim vai. Profissões, tem a gente... toda essa informática. Então, a gente vê uma escola ou uma universidade e a gente faz esse acompanhamento. Enfermeiros, nós temos acho que 5 que já formaram. E é necessário, né? Que legal. E é demais você pegar uma criança que estava ali numa situação de risco, né, morando numa situação muito difícil, que é considerado de rua, tira ela dali, coloca ela numa escola, dá alimentação, faz os cuidados de saúde, acompanha mentalmente, psicologicamente e também espiritualmente. Claro que nós não trabalhamos só com cristãos, né? As pessoas que estão envolvidas no projeto são convertidos, mas as crianças todas são muçulmanas e ninguém é obrigado. Se você se tornar cristão, eu vou te ajudar. Não, a gente vai fazer por amor. Assim como Jesus multiplicou para a multidão e alimentou a todos, quem gostava, quem falava, todo mundo comeu. É assim que a gente crê. Todo mundo vai comer. Agora, quem quiser ouvir e seguir, na hora que você estiver pronto, essa decisão, a gente vai cuidar de você também. O que aconteceu com alguns dos que se tornaram nossos filhos na adolescência chegou na adolescência, estava entendendo, eu quero isso, mas a minha família não aceita, estou correndo risco de vida. Então, vem para cá que a gente vai te abraçar, né? Então, tivemos algumas situações desse tipo também, mas acompanhamos até o final. Que bênção. Isso, e a ideia é ajudar ainda mais, né? A educação, ela transforma uma sociedade, a informação, eles entenderem, né? Saírem daquela caixinha ali que estão sendo, talvez, manipulados por um sistema, de entender da vida, né? Então, você vem e traz uma oportunidade de reflexão, de pensamento, você pode romper esse ciclo na tua vida e transformar a tua família. Então, a ideia é proporcionar isso para eles. Nossa, isso é muito lindo, né? Muito gratificante quando você acompanha desde pequeno. Nossa, e vê que hoje tem um enfermeiro, tem demais, contadores, né? Demais. E a universidade é lá mesmo? Lá mesmo, na capital.
Tem algumas universidades lá, então a gente vê o segmento que cada um vai fazer. A gente sempre dá um conselho, a gente já tem um grupo de 5 pessoas que fazem parte de uma diretoria de conselho acadêmico para eles, que são meninos, nossos filhos, que cresceram, que hoje são homens formados e passaram por isso, então eles acabam, olha, você está querendo estudar isso por quê? Então faz esse acompanhamento, também essa mentoria, né? E com as meninas e mulheres, nós temos meninas e mulheres também empreendedoras na faculdade ou desenvolvendo o seu negócio, e nós temos a Casa das Flores, que chama Maison des Fleurs. São 2, a gente abriu em 2009, e, graças a Deus, centenas de meninas e mulheres já passaram por esse projeto, que é um projeto de formação profissional de 3 anos e alfabetização em francês. Então, corte, costura, alfabetização, e também elas têm aula de artesanato, tricotagem, alguns cursos paralelos nesse tempo. No final do curso, o que acontece com ela? Diploma. E uma máquina de costura para começar o seu negócio. Ai, que legal. Eu lembro quando eu fui para Burkina Faso, a última vez em 2015, eu fiz uma movimentação antes de ir com meu marido e com a igreja que eu frequentava na época, e a gente comprou 15 máquinas de costura. Claro que a gente levou o dinheiro daqui do Brasil, né? Sim. E compramos lá e montamos uma sala de costura lá em Burkina Faso. É muito legal. Não, acho que foi em Djibouti, no vilarejo de Djibouti. É muito legal. É muito gratificante, né? Gente, é demais. No dia da formatura, tem mulheres que elas quase desmaiam de tanta emoção. Olha. De poder receber um diploma e saber ler o nome, saber o que está escrito, porque não sabiam, porque não teve oportunidade na infância de ir para uma escola. Então, assim, é emocionante e para mim é super gratificante poder ter o privilégio, que eu acho que é um privilégio, de fazer parte disso, né? E é um dom com também, várias né? pessoas envolvidas, né? A gente está hoje gestionando, a gente tem uma equipe grande lá que foi treinada ao longo dos anos. E é um dom, né? A palavra de Deus fala aí de fazer discípulos, fala de amar, mas não é todo mundo que realmente quer se dispor a amar de verdade, a fazer discípulos de verdade, né? Porque amar envolve renúncia, amar envolve a gente deixar um pouco o nosso de lado, envolve deixar os nossos desejos, as nossas vontades, né? E eu tenho certeza que você deixou alguns desejos e vontades, e você tem alguns desejos e vontades, mas você abre mão em prol do reino, em prol das suas crianças, dos seus jovens, né? Com certeza. Eu sou muito ligada à família, né? Os meus pais, por exemplo. Então, assim, uma das coisas mais difíceis da minha vida foi eu não vi meus pais envelhecerem, né? Eu não fiz parte daquilo. Você não tem, você está no campo missionário, você está fora do Brasil, você não tem essa rede de apoio. Num momento difícil, você não tem, às vezes, para onde correr. Então, assim, foi muito difícil para mim, né? Eu não participei do crescimento dos meus sobrinhos, de nenhum deles, mas, em compensação, a família lá é grande. Então, assim, é muita gente e muito amor, né? A gente até estava falando um pouquinho disso nos bastidores, né? Que o maior mandamento que Jesus nos deixou, né? É amar o Senhor sobre todas as coisas, e isso também é transformador na nossa vida. A gente vive de forma diferente se a gente entender isso. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, aí a gente vê 2 coisas importantes, que é amar a si mesmo e amar o próximo, né? Então, assim, eu sempre peço muito para Deus, eu quero amar como o Senhor amou. Eu quero olhar para esse ser humano, não com os olhos que essa sociedade ou que a minha cosmovisão dá, não, mas com os teus olhos. Eu quero tocar nas pessoas como o Senhor tocou, né? Então, eu quero amá-las, eu quero abraçar. Eu recebi um abraço gostoso, eu falei, essas pessoas sabem abraçar, né? Eu quero abraçar como Jesus abraçou, né? E às vezes a gente, por conta de cultura e tudo, a gente às vezes faz de outro jeito, né? Mas eu quero a cultura do reino, eu quero a cultura desse homem, né? De Jesus na minha vida, e quero passar isso adiante. E isso tem, assim, tem transformado a minha vida. Que bênção. E aí, nesses anos todos de Níger, já tem 2 livros escritos? Tem 2 livros escritos, tem 2 em andamento. Olha. Eu até trouxe um aqui, que eu vou deixar para você, que é Uma Vida no Deserto. E esse livro, ele conta a nossa trajetória, chegada, as primeiras impressões que a gente teve na África,
o sentimento, muitas vezes, de impotência que a gente tem diante de tanta necessidade. Aqui fala também o quanto nós aprendemos o que é ser cristão, né? Não apenas de palavras, de sair daquilo que é falar e viver esse Cristo e viver esse amor que a gente, às vezes, está acostumado só a falar, né? E aqui fala bastante sobre o deserto literal, né, as dunas, as alegrias, as curiosidades do deserto, o oásis no deserto, e faz sempre uma comparação com isso dentro das nossas emoções também. Então, nós precisamos de oásis na nossa vida, encontrar pessoas que são oásis para nós, porque a gente vai passar pelo deserto. Independente de você ir para o Saara ou não, sim, nós passamos todos por desertos. Então, eu falo de luto, eu tive 4 vezes filhos que estão na eternidade, e na eternidade a minha casa acho que vai ser grande, maior do que agora. E falo também sobre o abandono, decepção, traições, falo sobre encontro com Deus no deserto, falo sobre a consequência que nos leva ao deserto, o Deus que nos tira do deserto. Também, o último capítulo, eu falo sobre a experiência que eu tive no deserto de Negev, em Israel, dentro de uma base militar, quando a gente foi voluntário. Então, você chegou também a ser voluntária? Não... Sim, a gente foi voluntário o ano passado, por um mês. Então, eu conto um pouquinho também das minhas impressões. O deserto do Negev está mais para baixo, ali perto do Egito, né? Negev, sim, sim, eu passei por lá. Pertinho de Gaza. Sim, perto de Gaza. A gente ficou a 20 e poucos quilômetros da faixa de Gaza, né? Fomos também ali até... Que é uma outra realidade também que muita gente não conhece. As pessoas não conhecem. Então, também estivemos a 4 quilômetros da faixa de Gaza, tivemos aonde foi o festival Nova, onde tiveram os ataques nos kibbutz e tudo, né? Então, assim, foi uma experiência muito impactante. A gente conheceu muita gente que perdeu pessoas nesse evento terrível, né? Nesse atentado. Então, eu falo um pouquinho disso aqui também, de uma forma mais sucinta, mas trazendo os meus sentimentos ali, devido a tantas coisas, né? É interessante que Deus tem nos dado a oportunidade de nos conectar com muitas pessoas, em muitos lugares, através do amor que a gente um dia escolheu ter por um povo que a gente não conhecia, né? Então, eu falo um pouco disso aqui, e esse é para você? Ai, obrigada. Esse é seu. Obrigada, de tá nada. lendo com muito carinho, Sim. Porque a vida do crente é isso. Eu estava até falando de Lodebar, né? Sim. A terra de Lodebar, a gente lê muita história de Elias, né? Mas o deserto não é o nosso lugar. Mas o deserto é um lugar de muito aprendizado. Muito, eu aprendi demais. Eu acho que foi no deserto que eu falo, deserto de dificuldades. Sim. Foram os maiores aprendizados que eu tive na minha vida, foram no deserto. Porque quando as coisas estão muito boas, a gente não para ficar buscando muito a Deus, lendo muito, mas quando começa a apertar e Deus nos leva para o deserto e precisa de um corvo para trazer comida, e precisa de um riacho para trazer a água, né? É que a gente fala como a gente realmente necessita. É que assim, no dia a dia, eu acho que quando a gente não está no deserto, e eu falo isso de uma forma tanto profunda, emocional ou espiritual, e também literal, porque a gente está no deserto, né? Literalmente no Saara. Olha, gente, quando você está no deserto, você não tem acesso às coisas. Não é fácil ter água. Não é fácil ter segurança. Eu já dormi no deserto e no outro dia acordar e ter, assim, a poucos metros, ninho de escorpião. E quem que guardou? Jesus. Foi Deus. E tem gente que mora ali. É verdade. Eu passei algumas vezes dormindo assim na areia, mas tem gente que nasceu ali, mora ali, são meus irmãos, são meus amigos. Então, a gente aprende demais. Eu falo assim, aonde eu mais aprendo é no deserto, sempre. Inclusive nos desertos emocionais que eu vivi durante essa jornada toda de vida, né? E foram muitas situações e que me ensinaram e me tornaram quem eu sou hoje, né? A gente amadurece, a gente entende o que realmente é importante, a gente para de criar expectativa. Meu marido sempre fala isso, não cria expectativa, é uma coisa que ele sempre fala para mim. Né? Mas os comunicativos, eles criam muitas expectativas, né? Demais. Já faz parte do perfil. Muito sonhadora, muito... É desse jeito. Eu sei o que é isso, eu tenho lá em casa. Mas a gente aprende muito a depender de Deus,
né? O sofrimento, ele é transformador. Nos ensina quem realmente está do nosso lado, né? Nos ensina algumas coisas, quem nós somos. Quando a gente tira toda essa máscara, essa maquiagem, aí sim, você vai ver quem você é. Quando você perde tudo. Sim. Né? E aí a gente, falando isso, claro, de uma forma mais profunda, né? Olha para Jó. Jó, ele foi descobrir realmente quem era até Deus, de andar com ele, quando ele perdeu tudo, né? E enfim, e às vezes a gente conhece com certeza quem está realmente do nosso lado, e uma coisa é certa, ainda que a gente não veja, o Senhor, ele sempre está lá, sempre está lá, e que às vezes a gente está perdido ali na nossa dor, né? A dor se tornou tão grande, ou a gente tem alimentado tanto isso que a gente não consegue enxergar que tem sempre uma saída, né? Tem sempre uma saída. Então, assim, se você está passando um deserto na sua vida, saiba que a poucos quilômetros pode ter um oásis, e aproveite desse oásis, que são pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos abraçar, para trazer uma palavra, para nos dar ali uma ajuda para você ter um fôlego para caminhar um pouco mais, né? Eu penso muito em Moisés, né? Quanto tempo ele ficou no deserto e que líder ele se tornou por conta de toda essa experiência, né? Então, assim, aproveita para aprender, é muito importante. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem, porque eu sempre peço para meus convidados, quando o programa está terminando, deixar uma mensagem. Você já acabou de deixar uma mensagem linda. Que lindo, e isso é verdade, né? Eu falo que depois de Jesus, Moisés é o meu, assim, porque subir aquele Monte Sinai tantas vezes que ele subiu, eu subi uma vez só capengando, para nunca mais na vida, virou, nossa, chega lá e vou dar um abraço, Moisés. Ó, Moisés, te amo. Hã? Sim, eu desci de camelo aquele trem também, Deus me livre, nunca mais na vida. Eu desci também de camelo. Porque com dois calombos aqui na perna, por causa da marca. Andar de camelo? É, por causa do calombo, porque é muito alto, né? E tinha que ser de camelo, porque eu não ia conseguir subir andando, né? Eu subi andando. Aí eu falo que depois de Jesus, Moisés era meu ídolo, porque a não é gente possível. subiu andando quando a gente foi para o Sinai, e olha, não é fácil. Não, eu tive que subir de camelo, fácil. Não deu. Mas é uma experiência muito incrível. E a gente né? vai para a Bíblia e vê o quanto que esses homens nos ensinam até hoje, né? Exatamente. Muita gente não acredita, muita gente não crê, mas é o que você falou, realmente Deus está aí, ele conhece a Luciane por fora, mas ele conhece a Luciane por dentro, ele conhece a Giovana por fora, ele conhece por dentro, ele conhece as nossas dores, as nossas aflições, os nossos sonhos, né? E é ele que está cuidando de tudo. Às vezes, naquele momento, a gente não sabe o porquê daquela luta, o porquê do luto. Exato. Né? Também tive 2, mas mais pra frente a gente vai entender e vai aprender. Sempre tem um motivo. Sempre. Nada na nossa vida acontece por acaso. Algumas coisas não estão sob o nosso controle, foram por conta de decisões de outras pessoas. Outras coisas que acontecem na nossa vida, eu falo bastante sobre isso, que o deserto, ele sempre vai existir. Mas às vezes é o que você fez, as suas decisões que te levam para lá. Sim, também. Às vezes é o Espírito de Deus que te leva para lá para te ensinar. Sim. E para também forjar ali o teu caráter, tua fé, enfim. Né? Às vezes você vai com o seu pezinho mesmo que você quer. Sim. Mas faz igual Jonas, né? Sempre é Deus que nos tira de lá. Né? O deserto não é algo... permanente, não. Ele faz parte de um processo e às vezes você precisa retornar. Eu olho para Jesus e eu vejo muito Jesus se retirando para fazer orações sozinho. Ele e o Pai são um, mas por que ele fazia isso? Para nos ensinar que nós precisamos desses momentos, né? De retirada, de reabastecer, de buscar direção, de colocar também aquilo que a gente está vivendo, como que foi o nosso dia, né? Quais são os próximos desafios que tem. Pensa em Jesus conversando ali com o Senhor, falando, Senhor, se possível for, afasta de mim. Ele já sabia o que ia acontecer, mas nem por isso ele deixou de conversar. E, gente, é Deus. Então, nós precisamos, muitas vezes, tirar essa imagem que a gente quer criar, de que tudo tem que estar 100% o tempo todo. Hoje tem um negócio na internet que você tem que ser 100%. Todo mundo tem que ser bem-sucedido, todo mundo tem que ter um corpo, todo mundo tem que saber pôr mesa posta, todo mundo isso, aquilo. Gente, vamos sair dessa bolha. Se até Jesus, que é Deus, disse, se possível, afasta de mim, vamos ser realistas.
Pô, Deus, tá difícil isso aqui hoje, hein? Eu não tô aguentando. Uhum. Me ajuda. Sabe, a gente ter essa humildade, essa humanidade, que eu acho que Deus nos criou como humanos. Uhum. Ele quer que a gente seja humano. A gente não precisa ser super-herói. Não A gente dá. não precisa querer ser anjo. Uhum. A gente tem que ser humano, porque é isso que Deus espera de nós. Sinceridade, transparência, olhar mais para os olhos das pessoas, sabe? Sem Julgamento. sem interesse. Uhum. Eu falo com você bem porque eu tenho interesse. Uhum. Mas se eu não tenho mais, eu te ignoro. E eu digo que eu sou cristão, me desculpa, você não entendeu nada do que Jesus veio mostrar e nos oferecer, né? Que é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. E é um estilo bom, vale a pena. Vale a pena demais da conta. A gente falando, né, de morte e tal, aí tem aquele ditado que fala assim, pra tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte. Eu sempre falo pro meu marido, não, pro cristão até pra morte tem jeito, porque quando a gente morrer, a gente vai estar com Cristo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Tem até uma pequena historinha que é de um ateu e um cristão, uma conversa, né? E o ateu fala, para com isso, que bobeira ficar acreditando nisso, é um cara tão estudado, para que você vai ficar acreditando em Jesus, negócio simples, vai que alguém que escreveu esse livro e está aí. Aí o cristão fala assim, não, peraí, se nós morrer agora, se for mentira, tudo que eu estou fazendo, o que vai acontecer comigo? Aí o ateu falou assim, nada, né, porque se não existe nada, não vai existir nada, acabou. Fala assim, então tá bom, hein? Por quê? Porque eu estou vivendo bem, estou fazendo bem para o próximo, estou buscando, né, uma coisa que eu acredito, que é Deus e tal. Agora, se eu tiver certo, eu cristão, e você que não crê em nada tiver errado, quem é que vai estar ruim nessa história? Aí o menino ficou quieto, né? Então, para a gente só refletir um pouco, porque o que Jesus ele vem nos oferecer é um estilo de vida muito diferente e que transformaria a sociedade. Mas eu acho que tem muita gente que se diz cristão que ainda não entendeu que isso não é algo de um final de semana, de domingo ou de eventos. Isso é algo de vida diária. Se você não for aquilo no seu dia a dia, não adianta no domingo tá bonitão e cantar e chorar e sapatear e falar o que... Não adianta. Não, lá é muito fácil. É da porta para fora. É para a vida e é transformador e transforma a sociedade. Eu tenho visto vidas serem transformadas por conta dessa mensagem. Que bênção. Que linda essa história, Giovana. Eu ficaria aqui a tarde toda. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversarmos mais, falarmos mais. Obrigada. Porque só sua vozinha, se a gente falar... É mineiro. Acalma, né? Mineiro. Você transmite realmente, você exala o bom perfume de Cristo. Amém. Obrigada. Obrigada por ter vindo, né? Porque a princípio era só o Ale que ia estar comigo aqui. Falei, não, tem uma mulher que ela... Do jeito que ele fala, né? Eu tenho uma mulher que ela... Isso, né? Valeu a pena. Obrigada, Lê, por ter trazido a esposa. E foi uma delícia ter escutado e ver o que Deus tem feito através da sua vida num país tão pobre, com pessoas tão pobres. Mas tem uma pessoa com amor, com um braço aberto ali para abraçar e para doar esse amor, né, de uma forma tão bonita, porque são poucos que querem realmente abrir mão do conforto para estar ali naquele país, que eu já tive a oportunidade de conhecer, não o Níger, mas Burkina, eu sei o quanto é punk. E você está lá exalando o bom perfume de Cristo. Que você possa ter aí muitas e muitas outras vidas alcançadas para Cristo. Amém. E que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades e abençoando. E deixa mais uma vez aqui o site, quem quiser apadrinhar uma criança, para os nossos telespectadores. Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Todos que assistirem também, quiserem conhecer um pouquinho mais do projeto, entra lá, AGD Níger, AGD. Niger.com ou @agdniger, também através das nossas redes sociais. Você pode estar conhecendo um pouquinho do projeto e sabendo como fazer parte desse sonho, né? A gente costuma dizer, sonhe esse sonho conosco. Deixa seu Instagram também. O meu Instagram é @GiovanaCagnoni. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que assistiram o programa. Espero que tenha sido produtivo. Entre nas redes sociais, adote uma criança, faça parte desse projeto. Eu acho que se cada um puder, a gente consegue mudar a vida de muita gente. Com certeza. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um grande beijo. Tchau, tchau.